Timóteo, um comportamento de moleque de quinta série, né? Desculpa, assim, não tem como não falar do Eduardo Bolsonaro num tom muito pejorativo. A Vanessa disse esse papinho de quinta série. Vanessa, infelizmente, a população só está preparada para esse nível intelectual de papinho de quinta série. Se o Eduardo Bolsonaro festejar, eu acho que ele vai estar festejando uma vitória pessoal dele em benefício da família dele. A sociedade brasileira foi entregue lá naquele dia que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu não nomear o delegado da Polícia Federal, o Ramagem. Lá, naquele momento, naquele ato, o ex-presidente da República entregou a sociedade à tirania. Então, Timóteo, um comportamento de moleque de quinta série, né? Desculpa, assim, não tem como não falar do Eduardo Bolsonaro num tom muito pejorativo, porque esse senhor, ele nada mais é do que um moleque de quinta série. Ele se comporta como tal, certo? Ele é um falastrão, sabe? Um bobo, uma pessoa que não tem credibilidade alguma, uma pessoa mitomaníaca. Eu não sei se ele já foi diagnosticado, eu queria que algum psiquiatra, psicólogo entrasse aí para falar, mas ele tem todo o prognóstico de um mitomaníaco. Ele mente diariamente para a população. Ele não consegue viver de maneira coerente. De verdade, eu coloco o Eduardo Bolsonaro em minhas orações, porque ele realmente fez uma coisa absurda com a minha pessoa, né? Tá na justiça, eu confio na justiça divina, não na justiça dos homens, mas eu fiz aqui o que eu sempre prego aos meus ouvintes: processe se você tiver condições de processar, porque não é uma coisa legal, assim, do ponto de vista até emocional, porque demora muito, enfim. Mas você tem que recuperar sua honra, né, ferida. E o Eduardo é um cara que vive disso, de rechaçar moralmente as pessoas, e porque ele consegue vencer com esse tipo de batalha imunda. E esse berrinho dele é mais um processo de enganação que ele tenta nutrir diante desse gado que acha que um parlamentar que viaja para o exterior e fica participando de rodeio com a esposa, vestida com bolsa de não sei quantos mil dólares, que isso é trabalho. Infelizmente, o brasileiro acha que isso é trabalho. Gente, eu não tenho nada contra a prosperidade de ninguém, muito pelo contrário. Eu aplaudo quem é rico, eu acho maravilhoso que a mulher dele tenha essa bolsa. Desde que ele não esteja pedindo Pix através do pai dele para se sustentar lá nos Estados Unidos. Desde que o salário dele, certo, feche a conta, ele ter essa bolsa, porque ele é um empregado do povo. Eu posso sim, eu tenho direito de averiguar os gastos de um empresário. Como é que um cara que ganha 40 mil reais por mês tem uma mansão de 8 milhões? Não fecha a conta. Da onde vem essa outra renda? Ele tem, até porque o imposto de renda de um deputado, ele é exposto em suas candidaturas. Tem outro recurso? Tá entendendo? Então, assim, são coisas que não dá, a conta não fecha de jeito nenhum. E o Eduardo só sabe fazer isso, gente. É mentir, é falar bobagem. Parece um garotinho da quinta série que fica ali com os amiguinhos inventando. E agora a gente vai falar o quê para a professora? Que a gente não trouxe o dever. Vamos inventar o quê? Fica ele e o Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, igual crianças, em vez de vir a público, pedir perdão pelos seus erros, dizer, gente, eu estou me recuperando, estou fazendo um tratamento, eu vou parar de mentir, me perdoe. Eu oro para ele por isso, para que ele faça isso, porque ele tem uma família bonita, tem uma esposa bonita, né? Tem filhos que precisam de um pai, né? Com força, com honra. E é isso que eu oro para o Eduardo, pela salvação do Eduardo, porque está difícil acreditar. Eu só vejo esse rapaz produzindo falácia atrás de falácia, mentira atrás de mentira. E eu não desejo mal a ele, eu desejo que ele prospere, mas não às custas da enganação, não às custas de mais presos políticos, porque esses presos políticos até hoje são o grande trunfo dessa família. Pablo Sonati. O Renato Russo dizia na música dele o seguinte: quem vai tomar conta dos doentes quando tem medicina de adolescente? Mesma coisa, quem vai tomar conta da população quando tem políticos adolescentes? Mas
a Vanessa disse, esse papinho de quinta série, Vanessa, infelizmente, a população só está preparada para esse nível intelectual de papinho de quinta série. Infelizmente. Então, por isso que eles conseguem toda essa popularidade, nutrir essa criançada, essa população que não cresceu, não amadureceu. O brasileiro, você vê que não é um povo maduro. Eu entendo a maturidade como pessoas que conseguem contornar brigas, conseguem superar os seus desejos, seus instintos, né, seus desejos de instintos. E o Brasil não. O Brasil é uma pessoa, é um ser. Quando eu morei no exterior e eu vi a diferença da civilização, o Brasil é bem atrasado instintivamente. E quando você é atrasado instintivamente, o brasileiro desculpa, gente, eu sou brasileiro, mas eu tenho que falar. O brasileiro, ele briga à toa, ele se diverte com Big Brother, sabe? Enquanto os outros países já nem tem mais Big Brother, aqui no Brasil tá caindo, tá? Mas estamos na 16ª edição, uma coisa absurda, entendeu? Então o brasileiro, ele gosta muito de pão e circo, quinta série, e é exatamente isso que o Eduardo Bolsonaro e esse povo faz, entregar conteúdo de quinta série. Infelizmente, o povo sofre sem saber, né? Não sei, né? Dizem que a ignorância é o paraíso. Talvez o povo esteja feliz passando pelo que está passando e adorando esse tipo de gente. Felipe Saldanha. Vamos lá. Se acontecer o que está sendo dito pelo Marco Rubio, uma possibilidade de sanção ao ministro Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro vai ter que comemorar, obviamente. Ele está lá, tem atuado com esse objetivo. Mas é aquilo que eu falei no comentário anterior. O que vai mudar para o povão, para o cidadão? O que aconteceu na Venezuela quando as sanções americanas começaram a aumentar contra o regime? Automaticamente, a sociedade passou a sofrer mais repressão ainda, além da fome e da miséria. Aconteceu em Cuba também, quando os comunistas roubaram a propriedade privada dos americanos, as fazendas em Cuba. Aconteceram as sanções americanas. O povo cubano está há 60 anos passando fome e vivendo na miséria. Então, para o povão, se as sanções começarem a acontecer, primeiro no CPF do Alexandre de Moraes, repito, não é contra o Brasil, não é contra o Estado brasileiro, nem contra a Suprema Corte, é contra o CPF do Alexandre de Moraes, isso pode se alongar, se estender para demais ministros do Supremo Tribunal Federal, até mesmo para as esposas, os cônjuges dos ministros. Então imagine a seguinte situação: ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso Alexandre de Moraes, a esposa advogada, tem escritório de advocacia, atua internacionalmente também, com sanções dos Estados Unidos. Acabou o escritório de advocacia do Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes vai fazer aqui dentro? Eu acho que vai aumentar a repressão ainda mais contra a oposição. Então, se o Eduardo Bolsonaro festejar, eu acho que ele vai estar festejando uma vitória pessoal dele em benefício da família dele. A sociedade brasileira foi entregue lá naquele dia que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu não nomear o delegado da Polícia Federal, o Ramagem. Lá, naquele momento, naquele ato, o ex-presidente da República entregou a sociedade à tirania. Então, para nós, não muda absolutamente nada. Se ele festejar, está festejando em benefício da sua própria família. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.